Hello, my international professionals! Aqui é Tânia Storani, eu sou estrategista de carreira internacional e hoje eu estou com o recrutador Ricardo Regolão e hoje nós vamos te ensinar o que fazer quando dá branco na entrevista, porque às vezes acontece, né? O que fazer, né? O que assim fazer? Como fazer quando dá branco na resposta, basicamente. Exatamente. Eu acho que algumas técnicas que já aconteceu comigo, até eu entrevistando, já aconteceu com candidatos meus também. Sempre quando o recrutador faz a pergunta, presta bem atenção, tente estar sempre bem focado ali na pergunta. Se você precisar, né, se não está lembrando que resposta que dá, ou que exemplo trazer, pede para repetir a pergunta, né? Sempre tira um minutinho. Primeiro é pedir para repetir a pergunta. Exato. Pede para repetir a pergunta. E não ter medo de pensar. Exato. Porque acontece muito que eu vejo assim, que a gente fala, deixa eu pensar, eu tenho tantos exemplos agora que eu não estou conseguindo lembrar de um. Você pode parar um segundo, isso não vai ser contado, porque é normal, você precisa ir lá e buscar essa informação, e tá tudo bem. Então, sempre, primeira coisa, pede para repetir a pergunta, em seguida, take your time, né? Tipo, realmente pega o seu tempo, né, para poder pensar e buscar essa informação e se colocar no lugar certo, né? Para poder trazer alguma resposta. E você vai conseguir. E não focar no nervosismo que você pode estar. Sempre focar na solução, né? Eu falo que é mais ou menos separar as personas dentro de si, né? Eu dou nome, né? Chama João, tá? A minha persona que é o nervoso, que é a ansiedade. Eu chamo João. Sério? Senta lá, João. Senta lá agora, que agora eu tenho que estar aqui, né? Aí o João fica sentado lá e eu fico aqui, né? O Ricardo fica aqui. Então, eu acho que é interessante muito isso. Eu nunca imaginei de fazer assim, eu tenho dois, separar o meu nervosismo, assim, sai daqui. É o meu sabotador, eu chamo. O João, que é o meu sabotador brasileiro, e o John, que é o meu sabotador inglês. Porque a gente tem dois sabotadores. Entendeu? Adorei, Ricardo! Que me deixa nervoso em português e que me deixa nervoso em inglês. Claro que o João e o John, eles são eu, mas eu dei nome para poder falar, vai para lá. Entendeu? Então, na hora da entrevista, a gente tem esse hábito de se sabotar, né? A gente, nessa questão de sabotador, eu tenho muito isso também, de achar que eu não sou merecedor, né? Acima de vira-lata que a gente cresceu no Brasil ainda. Então, eu acho que ficar calmo, ficar tranquilo também. E deu branco, repete. Para um minutinho. Você acha válido pedir para pular a pergunta e voltar depois? Posso pensar e voltar a responder essa pergunta? Eu acho que pode ser feito, mas eu acho que vai ficar estranho. Entendeu? Se fizer. Mas pedir para pular a pergunta vai ficar meio que estranho, né? E não vai ficar uma coisa, porque você vai ter que aquele é o momento, né? Eu falo que é como o artista, ele tem que fazer uma apresentação ao vivo num programa de prêmios. Ele esqueceu a letra, não tem como voltar, entendeu? Ele tem que continuar. Então, o ideal é você continuar, né? Então, mas se pedir para pular, sempre lembra de voltar na pergunta, né? Se você pedir para pular, lembre de voltar. Exatamente. Tá, ótimo. E que mais? Eu acho que nesse momento, assim, de dar branco total, assim, eu acho que você pode também tentar imaginar algo que você poderia fazer, né? Não algo que aconteceu. Olha, não tá me vindo na cabeça agora, né, o que aconteceu no passado, mas se acontecesse comigo, eu faria dessa forma. Isso. Eu acho que é uma boa, porque às vezes essa resposta aqui que você falou seria a mesma para quando eu não tenho experiência naquela pergunta em particular. Pergunta em particular, Exato, eu não tenho experiência. Naquela atividade, né? Às vezes. Então, eu vou falar como eu agiria. Tipo, olha, eu não. Você não dá nem falar assim, que eu não lembro, mas olha, eu acho que eu agiria desta forma. E às vezes, conforme você vai falando como você agiria, você vai lembrando. Você vai lembrando de algo que aconteceu, né? Então, você deu uma situação hipotética, você tem uma pergunta, deu uma resposta de uma situação hipotética, e logo em seguida você já deu lembrou de um exemplo e pronto. Aí fica uma resposta bem perfeita, inclusive. Maravilhoso. Então, espero que International Professional, que você nunca mais tenha branco na entrevista agora.